Dali, pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal da HK. Então, vou falar um pouco sobre o jogo de hoje, primeira partida do Kudê como treinador do Inter novamente, né? O Inter jogou num 4-1-3-2 com Rocher, Bustos, Nick Hernandes, Mercado, René, Johnny de primeiro volante, bem assim, fazendo aquela função até mesmo às vezes de terceiro zagueiro, com o Arangues ao lado dele, o Depena, o Alan Patrick, o Wanderson e o Ener Valencia lá no ataque, né? Mas tirando isso aí, o Alan Patrick jogou mais pra frente, na verdade. Jogou ao lado do Ener Valencia, fazendo ali uma segunda função de ataque, com o Wanderson bem espetado nas pontas, né? O Wanderson e o Depena. E mesmo assim o Inter foi muito bem, apesar de ter somente 2 treinos, né? Ter treinado somente 2 vezes com o Kudê. O Inter foi muito bem, ainda falta entrosamento de alguns jogadores, né, como o Ener Valencia, até mesmo o próprio Rocher, que falhou no início do jogo ali, mas ele, né, precisa um pouco de entrosamento com a zaga, e a zaga também era a zaga mista, né, não era nem a zaga titular, então falta um pouco de entrosamento, falta um pouco aí ainda de treinamentos, mas deu para ver uma melhora muito grande, eu acho, na condução do jogo, né, o time do Inter conseguiu atacar, coisa que não vinha conseguindo há muito tempo, o time do Inter não dava um chute a gol há muito tempo no primeiro tempo. Então o Inter conseguiu dar chutes a gol, o Inter conseguiu levar perigo a gol do adversário, o Inter teve um bom domínio de bola. Obviamente o Inter cedeu algumas chances de gol, mas não foram chances assim extremamente claras, que nem o John vinha salvando o Mano Menezes há muito tempo. O time do Inter conseguiu ter uma boa posse de bola, conseguiu ter bons movimentos no meio-campo, mesmo com alguns jogadores um pouco abaixo, como o Alan Patrick, o time do Inter conseguiu jogar. O Arangues disparado melhor em campo. O Johnny foi muito bem também fazendo a primeira função, por mais que eu acho que ele é um jogador que não tem tanta qualidade técnica assim, até acho que essa função talvez seja boa para ele, já que não precisa, né, ter que fazer essa função de segundo jogador do meio-campo, que tu tem que ter uma boa melhora na armação de jogadas. Ele foi muito bem, conseguindo dar bons passes, né, ter bons desarmes ali, ser um bom jogador à frente da área. Então acho que o Inter foi bem na partida de hoje, por mais que tenha sido o empate em 0-0, o Inter poderia ter ganho, assim como o time do Bragantino poderia ter ganho. Foi uma partida bem interessante, uma partida muito boa, acho, das duas equipes, tanto do Inter quanto do Bragantino. Vale lembrar também que o Bragantino empatou com o Grêmio em 3-3 aqui na Arena, né, fazendo muitos gols, é o time que mais chuta gol no Campeonato Brasileiro, e ganhou de 4-0 do Flamengo, né, tocou numa goleada naquele grande time do Flamengo. Então não dá pra desconsiderar que o time dos caras é bom também, né, é um time muito bom, e o Inter com um treinador novo, uma nova forma de jogar, com jogadores diferentes, uma estreia no time do Inter, uma estreia de formação também no time do Inter. Então o Inter foi muito bem perto das condições que o Inter teve para a partida de hoje. O Inter foi bem, o Inter foi acima do que eu esperava. Então acho que só tende a evoluir. Obviamente, faltam poucos dias para o jogo contra o River Plate, é muito difícil. Acho que o Inter precisa de contratações. O Inter tá atrás de um zagueiro, né, do Murilo, aquele que jogou na Inter de Milão, jogou no Barcelona também. Acho um grande zagueiro. Acho que seria uma ótima aquisição para o Inter. E também tá atrás aí de um meio-campo, a princípio, né, um armador para jogar ao lado do Alan Patrick ou junto com o Alan Patrick. Eu acho que o Inter precisa muito disso, até mesmo para poder substituir o Alan Patrick, que hoje estava muito mal na partida e não tinha ninguém para substituí-lo. Ainda mais que o Maurício pode ser vendido ou tá sempre machucado. Então o Inter precisa de conseguir essas duas reposições, pelo menos para ter um time um pouco mais competitivo para disputar de forma melhor contra o River Plate. Mas de resto o Inter foi muito bem na partida de hoje, o Inter teve padrão de jogo pelo menos. Pode ser que dê errado daqui a pouco, pode ser que o Inter jogue mal contra o Cuiabá, pode ser que o Inter tome uma goleada pro River Plate, pode acontecer N coisas, né? Mas comparado ao que o Inter vinha jogando, eu acho que foi uma das melhores partidas, por mais que o Inter tenha não tenha ganho o jogo, tenha empatado em 0-0. Foi uma das melhores partidas nos últimos tempos aí do time, né? O time do Inter pelo menos foi consistente. O time do Inter pelo menos dividiu as bolas, uma coisa que o Sérgio Xavier falou no Sport TV ali, na narração, que o Inter pelo menos estava dividindo. Tava dividindo, o Inter tava querendo o jogo, o Inter tava trocando passes, o Inter, né, tava querendo jogar bola, coisa que anteriormente não tava conseguindo. E é uma coisa que é de dois, né, uma via de mão dupla, né, é uma coisa que
Tinha a culpa do Mano Menezes também, muito porque não estava conseguindo mais, já tinha batido no teto. E também tinha a culpa dos jogadores. Eu acho que os jogadores também queriam um pouco também derrubar o treinador, então a falta de vontade talvez fosse dele, mas também a falta de vontade fosse deles, né, dos jogadores, mas a questão tática ali do time é muito a questão do treinador, né, que não conseguia armar nada, não conseguia montar um esquema de jogo decente para que o Inter conseguisse jogar de forma competitiva. E agora o Inter, pelo visto, conseguiu voltar a ter um pouquinho, né, de respiro, um pouquinho de ânimo aí para conseguir, né, nesses próximos dias montar o melhor time possível para enfrentar o River Plate, né? Como eu disse para vocês, o Inter está atrás de jogadores para contratação, então espero que nessa semana chegue alguns jogadores aí para o time do Inter. O time do Inter treina, eu acho que a partir de terça-feira, então, né, o Inter vai ter uma semana inteira para evoluir ainda mais com o Kudê. O Inter evoluiu já bastante em 2 dias, imagina só em uma semana, coisa que não vinha acontecendo com o Mano também, né? O Inter treinava semanas cheias aí, e cada vez piorava a situação do time. Então agora o Inter com uma semana cheia para treinar, uma semana cheia para aprimorar, uma semana cheia para contratar, acho que o Inter só tende a melhorar ainda mais, né? E espero que melhore, até porque eu quero passar pelo River, eu quero ser campeão da Libertadores, independente de quem seja o treinador, independente de quem esteja jogando também. O time do Inter, eu vou dar as notas aqui. Na minha opinião, o Rocher foi nota 6, né? Eu acho que muito pela falha, mas teve uma boa defesa ali. Teve duas boas defesas ali. O Bustos foi nota 8. Acho que ele foi muito bem na partida, defendeu muito bem, atacou de forma decente também, coisa que ele não vinha fazendo. Eu acho que comparado ao próprio Bustos, é por isso que eu tô dando essa nota. Mercado foi bem, acho que a nota dele foi 7,5. Acho que fez uma partida muito boa. Nick Hernandes, uma nota abaixo, né? Nota 4,5, falhou bastante, quase comprometeu o time ali. O René, nota 6,5, foi mais ou menos, não foi tão bem, mas também não foi tão mal. Mas, né, teve algumas saídas ali, uns escapes bons, mas também falhou um pouco a parte ali de trás, né? O Johnny foi bem, eu acho que a nota dele foi 8 na partida de hoje, jogou muito bem, defendeu muito bem, teve uma boa saída de bola, por mais que eu tenha reclamado muito dele nos últimos jogos, ele foi bem na partida de hoje. Arangues, nota 8,5, na minha opinião foi o melhor em campo, disparado, jogadoraço, armou, desarmou, fez o que quis. Depena, nota 6,5 também, foi um jogador que ficou dentro da média, pode melhorar e muito, né? Tem que melhorar. Alan Patrick, nota 6, na minha opinião. Não, nota 6,5, né? Mesma nota do Depena, tem que melhorar bastante, tá muito abaixo. Wanderson, nota 6,5. Aí também pode dar uma melhorada, mas pelo menos hoje chutou a gol, tentou armar algumas jogadas, mas precisa ir mais para cima no adversário. Mas eu acho que agora com o Kudê as coisas vão melhorar. E o Ener Valencia, nota 7 aí. Não foi tão bem assim na questão. Algumas vezes tomou decisões erradas, mas de resto, assim, dá pra ver que ele tem qualidade técnica. E hoje, pelo menos, ele conseguiu chutar gol, deu uma bola na trave, chutou uma bola que o goleiro defendeu. Então, acho que ele tende a melhorar e muito aí nas próximas partidas. E espero que ele esteja muito. Aliás, muito não, espero que ele esteja pronto contra o River Plate, que é a partida mais importante do ano lá no Monumental. Se ele não fizer gol nem contra o Cuiabá, tá bom, ele tem que fazer contra o River Plate, que é o mais importante e que consiga né, trazer a classificação aí para a torcida colorada lá da Argentina. Então essas foram as minhas notas, né, do time do Inter. O time do Inter acho que tende a melhorar bastante, então espero que o Kudê treine bem essa equipe essa semana para que a gente possa ter já um bom resultado contra o Cuiabá e seguir evoluindo, né? Ainda mais que a partida contra o Cuiabá é muito importante aí para o Inter conseguir chegar a uma pontuação melhor, até mesmo para riscar o risco, ou riscar, né, as chances de rebaixamento, né? E riscando cada vez mais as chances de rebaixamento. E também para que o Inter ganhe um ânimo a mais aí para a partida contra o River Plate, que sem ser essa semana é na próxima semana, né? Um pouco menos aí de 2 semanas para acontecer. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, que isso é muito importante para o meu crescimento. Até mais.